é uma das cartas paulinas, ou epístolas paulinas de Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, canonizado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é de Mateus, Apocalipse. Quase 50% foi escrito por Paulo. 13 livros, 13 cartas, 13 epístolas a saber. Então, 1 Coríntios, capítulo número 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o estiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que Cristo em vão. Versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por os nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é um dos nomes da Bíblia. Vamos para o versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Uma pergunta, uma indagação, uma interrogativa. Versículo 3: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é em vão a nossa pregação, e também é em vão a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitassem. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que morreram em Cristo estão perdidos. Só até aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo amigo, Espírito Santo companheiro, Espírito Santo que consola, Espírito Santo que conforta, Espírito Santo que capacita, Espírito Santo que enche, Espírito Santo que preenche, Espírito Santo que alegra, Espírito Santo que enaltece. Fala conosco nesta noite de uma forma clara e concisa, não só os que já te conhecem, mas os que vão ouvir a palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Vitória, que Deus te abençoe poderosamente, amém? Glórias a Deus. E as guerreiras aí que estão nos prestigiando nesse culto evangelístico. Amados, amadas, guerreiros e guerreiras, servos e servos da majestade eterna, amigos e simpatizantes da nossa fé. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, aos irmãos de Roma, no capítulo
de número 10 e versículo 17, está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aproveitando o ensejo deste culto evangelístico, na pregação desta noite, eu quero falar sobre algo que é muito importante. Eu quero pregar subordinado a um tema: a morte. Quero falar sobre a morte nesta noite. Muitos não compreendem, não entendem, mas quero trazer alguns esclarecimentos, alguns ensinamentos acerca da morte. A priori, como originou-se a morte? Como é que a morte passou a existir? Porque as pessoas morrem, porque também os animais também morrem. Bom, como se originou-se a morte? A morte se originou quando Adão e Eva pecaram no Éden. Os primeiros casais, os primeiros seres humanos, os pais da humanidade. Eles pecaram, desobedeceram a ordem de Deus, a ordenança de Deus. Deus não é só um Deus ordeiro, mas Deus também é um Deus de relacionamentos. Deus não é um Deus ordeiro, mas Deus é um Deus de relacionamentos. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento conjugal? Seu relacionamento na vida sentimental? Seu relacionamento nos projetos, nos trabalhos, na profissão, com os amigos? Então, Deus, aqui, quando eles pecam no jardim do Éden, a morte passa a existir. A morte só passou a existir na terra por causa do pecado. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Assim se originou-se, assim passou a morte aos seres humanos. Antes do pecado não havia morte, nem de pessoas e nem dos animais. Mas quando o homem pecou no Éden, a morte passou a existir para todos. Pois bem, à vista que a consequência do pecado é a morte. Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23, está escrito que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foi. Então o pecado faz separação dos seres humanos a Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui no capítulo 15, Paulo está ademoestrando, Paulo está exortando, Paulo está ensinando, porque na cultura grega eles acreditavam e criam que a morte, quando acontecia a morte, a alma e o espírito ficavam livres do corpo. E aqui Paulo vai explicar o capítulo 15 de 1 Coríntios até o versículo de número 58. Paulo, nesse texto, ele aplica 3 aspectos. Primeiro aspecto da ressurreição, porque quem morre ou com Deus ou sem Deus vai ser ressuscitado. O primeiro aspecto que Paulo vai explicar aqui, a ressurreição do passado, que explica um fato histórico. O segundo aspecto é a ressurreição do presente, que é como o ato de fé. O terceiro aspecto que Paulo vai explicar no capítulo 15 de 1 Coríntios é a ressurreição futura, como a bendita esperança. Pois bem, e o que é a morte? O que significa a morte? A morte, ela tem separado muitas pessoas queridas, muito entes queridos. A morte, ela significa separação. E a morte se originou por causa do pecado, porque o salário do pecado, o pagamento do pecado
é a morte. O pecado é o luto disfarçado de festa. Na sua etimologia do significado da palavra pecado, há muitos significados. Um dos significados é errar o alvo. Todas as vezes que pecamos, erramos o alvo. É tanto que ainda não existiu o pecado, a terra não tinha nem espinhos, os animais não eram ferozes como tem os animais selvagens. Mas quando o homem pecou, primeiro Eva pecou, segundo Adão, então a morte passou a existir. Todos estão sujeitos à morte. Ninguém escapa da morte. A única coisa que pode livrar o ser humano, os seres humanos da morte, é um fenômeno escatológico que está para acontecer ainda, que é o arrebatamento. Esse é o único meio de evitar a morte. Eu quero destacar aqui 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física, é a morte do corpo. A primeira morte é a morte física, é a morte do corpo. O homem foi criado do pó da terra, não foi nem da terra, foi do pó da terra. No Gênesis capítulo 2 e versículo 7, na formação do homem, Deus pegou o pó, pegou a terra e do pó fez o boneco e soprou nas narinas do homem. Aqui quebra a teoria do evolucionismo, dizer que o homem foi evoluído de um macaco. Foi Deus que fez o homem, e foi o homem que deu nome aos animais. E quem deu nome aos animais foi o próprio Adão. O animal que pulava em galho, peludo, meio feio, meio horroroso. Ele disse: eu vou botar o nome daquele ali de macaco. E tem vários nomes: gobira, chimpanzé, e aí vai, em nome de Jesus. Então Deus criou o homem do pó da terra. E quando o homem peca, Deus vai dar a sentença no Gênesis capítulo 3 e versículo 21. Deus começa a dar a sentença. Deus vai dizer a Eva, a mulher: agora as tuas dores de parto serás multiplicada. Deus agora vai sentenciar a serpente: comerás, pois, pelo resto da tua vida. Agora ele vai sentenciar o homem. Ele vai dizer: do suor do teu rosto tu comerás. Tu és pó, e do pó tu vais voltar. Então a primeira morte é a morte física, é a morte do corpo. A primeira morte é a morte física, a morte do corpo. Então aqui eu já simplifiquei o que é a morte, dei o significado da morte. E o que é a morte? O que é esse negócio tão arrepilante, pavoroso, que causa pavor, que causa pavor? A morte, ela é um espírito. Percebe, nas 10 pragas do Egito, a primeira, a alga transformando em sangue, e a última, a 10ª, foi o anjo da morte, que passou no meio do arraial, tanto dos egípcios como dos hebreus. Mas quem tinha marca de sangue nas ombreiras, nas vigas da porta, o anjo da morte não entrou, só passou por longe. Porque quem aceita o Cristo como único e suficiente Salvador, ele passa da morte para a vida. Aleluia. Jesus veio para dar vida, não a merrequinha de vida, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Pois bem, e a segunda morte é a morte espiritual. São a primeira morte em 2 etapas. Primeira etapa é a morte física. Segunda morte em 2 etapas. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus. E qual foi a ordem do Eterno? Qual foi a ordenância do Eterno? De toda, singular, de toda árvore que está plantada no jardim do Éden, vocês podem comer, usufruir, mas da árvore que está no meio do jardim, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Morreram espiritualmente. Essa é a primeira etapa da segunda morte. A segunda etapa
da segunda morte está em Efésios, capítulo 2 e versículo 1. É quando a gente não aceita o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Hamashia, o Yeshua, aquele que há de vir virá e não tardará. Quando a gente não aceita Ele como único e suficiente Salvador, vou começar a pregar agora, porque Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Eu vou repetir: Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Não pode servir a dois senhores, há de agradar um e desagradar ao outro. Servir só apenas um Senhor, e esse Senhor é o Senhor dos senhores, é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, é o mesmo significado de Messias, que a palavra hebraica é Hamashia, também significa ungido. A terceira morte, ou essas etapas da segunda morte, é a separação definitivamente do ser humano a Deus. Está em Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 14 e 15. E eu vou ler, tem uma paciência comigo que eu me solto já. Aguenta só um pouquinho aí, deixa eu explicar a morte. Tem jeito para a morte. Morreu, se acabou, já era. Vou já explicar. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, tem as etapas dessa segunda morte. Essa morte, ela é a separação definitivamente dos seres humanos a Deus. É uma morte eterna, que não vai ter com Deus. Então, essa é a morte. Como eu falara no começo, ela tem feito muitas centenas, milhares, melhor dizendo, de pessoas chorarem. Tem jeito para a morte? Alguns dizem que morreu, se acabou. Eu vou usufruir da vida, eu vou farrar o que der na mente, o que der na telha, eu vou botar rombando, eu vou botar para quebrar o linguajar nordestino, porque depois que eu morrer, acabou. De maneira alguma. Aí onde você se engana, quando você não ouve a verdade, você é inocente. Mas no dia em que você ouve a verdade, você não é mais inocente. Então morreu, se acabou, já era. De maneira alguma existe a vida após morte. Então Jesus morreu por nós. Evangelista Lucivan, pastor Amorim, Paulo está explicando aos irmãos que estavam se enveredando com a doutrina da Grécia, dos gregos, que quando a pessoa morria, era o corpo saía, a alma e o espírito saía do corpo, porque a primeira morte é a morte do corpo. O homem é composto, ou a mulher, os seres humanos, é composto de três partes. Dentro, a gente chama de tricotomia. O homem é espírito, alma e corpo. Após a morte, essas partes se separam. O corpo que veio do pó vai para a sepultura, vai para a cova. Mas a alma e o espírito, que é a parte imaterial, não morre. Vai para dois lugares, conforme a minha escolha e a sua escolha. Olhe para cá, me escute aqui. Eu sei que esse som está indo a pouco de distância, a poucos quilômetros, km. Olha para cá. Então a morte não acaba no caixão. A morte, a vida não se acaba no caixão, no sepulcro ou no cemitério. A vida continua. Então, a primeira morte é a separação do material e do imaterial. O corpo é a parte material e a parte imaterial é o espírito e a alma. E o espírito e a alma vai para dois lugares. Quais os dois lugares? Inferno ou céus, ou inferno ou paraíso. Isso é com a minha escolha e a sua escolha. Olhe para cá, preste atenção. Deus, o eterno, Deus que criou os céus, a terra e o mar, e tudo nela que existe, e tudo nela que há, Deus, Ele não diz assim: esse aqui vai para o inferno, e esse aqui vai para os céus. Não, quem escolhe, convida, só eu e você. Eu vou repetir:
Tem pessoas, por não entender, por não compreender, que seja lá o que Deus quiser. De maneira alguma, Deus deu ao homem, aos homens, inclui mulheres, generalizando todos os seres humanos, o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Eu estou no culto evangelístico, então eu estou evangelizando, eu estou explicando acerca da morte. Agora, tem jeito para a morte? Tem pessoas que dizem que não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte sim. Sabe o que é o jeito da morte? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois Jesus matou a morte, Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não segurou Jesus, a morte não sustentou Jesus. Então eu tenho que escolher, fazer escolha com vida. Para onde eu vou? É com vida. O livre-arbítrio é o poder de escolha e decisão. É eu que escolho. Eu costumo dizer que escolhas nós escolhemos, mas as circunstâncias das escolhas nós não escolhemos. Então a morte, ela é um terrorista dos seres humanos aqui no globo terrestre, há quase 8 bilhões de habitantes. Então a única coisa que pode evitar a morte é o arrebatamento, que não será bem breve. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas a qualquer momento pode acontecer. E um monte de crente, de cristão, estou falando de crente verdade, estou falando de crente que só tem um nome, que escandaliza a obra, que escandaliza o evangelho. Se acontecer o arrebatamento, a qualquer momento vai ficar um monte de calça, de camisa, de blusa, de saia, de terra, de gravata no chão. Vai ser um alvoroço grande quando os crentes desaparecerem. Glória é o nome de Jesus Cristo. Queridos, então eu escolho com vida para onde eu vou. Então essas partes se separam: corpo, alma e espírito. O corpo morre, a alma e o espírito não morrem, é imortal. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem está determinado a morrer só uma vez e segue-se o juízo. Então eu tenho que escolher com vida, salvação com vida, e só Jesus Cristo salva. O escritor aos Hebreus, o escritor a Atos dos Apóstolos, a saber Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer: não há nenhum outro salvação a não ser em Jesus, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo do céu, que devemos ser salvos. Olhe para cá, pastor não salva. Olhe para cá, padre não salva, Papa não salva, Pedro não salva, João não salva, Maria não salva. Quem salva só Jesus. Salva de quê, pastor Rogério Souza? Ele salva da condenação eterna e do inferno. Aleluia, Jesus. O inferno não é um mito, é real. E quando a pessoa e as almas dos mortos que morreram vão para onde? Ou para o Hades, que é uma palavra grega para inferno, ou para o Sheol, que é uma palavra hebraica para inferno. E Hades e Sheol é o mesmo lugar, é onde as almas dos que morreram estão. Quem morreu com Deus, quem partiu com Deus, quem partiu com Jesus, quem morreu com Jesus, vai para o paraíso. E quem não partiu com Deus, quem não morreu com Deus, quem não morreu com Jesus, vai para o Hades, vai para o Sheol. Esse Sheol e esse Hades, a palavra inferno, ela é uma palavra que vem do latim, infernos, e foi traduzida para o nosso idioma, que é inferno, mas o original no hebraico é Sheol, e no grego é Hades. É o lugar das almas que estão os mortos. Então quando eu morro, a vida não se acaba, acabou, não vamos lembrar de nada, já era. Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 ao versículo 31, Jesus
falando, Jesus contando, que não é uma parábola, tem 3 motivos e vários motivos de não ser uma parábola, mas se for uma parábola, como muitos dizem, que não vou me deter neste fator, aqui não é o meu objetivo. Jesus vai falar que onde eu e você estiver, seja nesses 2 lugares, Hades, Sheol, que é a minha palavra para inferno, ou no paraíso, nós temos consciência de onde nós estamos. O rico e o mendigo, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. O rico não se lembrava de Deus, não servia a Deus, mas o mendigo que jazia à porta do seu palácio, da sua mansão, comia das migalhas que caía da mesa dele. Um dia ambos morreram. O rico foi direto para o Hades, para o inferno, e os anjos vieram buscar Lázaro, o que era mendigo e que havia cheio de feridas, de chagas. E estando lá no Hades, consciência total, lá no Hades ele viu Lázaro no seio de Abraão, que era um tipo de paraíso. Ele disse: pai Abraão, pede que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo, para me refrescar, porque estou em tormentos, em chamas neste lugar. Consciência. E ainda ele vai dizer: pai Abraão, lá ficou 5 irmãos meus. Ele está falando dessa vida aqui. Ele se lembrou aqui. Perceba que ele se arrependeu, mas foi um arrependimento tardio, porque eu tenho que se arrepender é aqui com vida. A primeira mensagem, a primeira palavra que o precursor de Jesus, João Batista, filho do sacerdote Zacarias e Isabel, a primeira mensagem que ele pregou, a primeira pregação foi: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também do mesmo jeito: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Pois o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro vai dizer a mesma coisa: arrependei-vos e converteis a Jesus dos vossos pecados. Aleluia, Jesus. Desse jeito. Foi um arrependimento tardio. Ele até rogou, orou lá, uma oração que não vai ser mais atendida. A oração que é atendida e respondida é você com vida. Então a morte não acaba aqui, é a vida após morte. E Paulo está explicando o capítulo 15 todinho aqui a esses que estavam se veredando com a doutrina dos gregos, do pessoal da Grécia. Pois bem, Paulo está explicando. Ele disse: agora interessante, para mim encerrar, porque tanto quem morre com Deus, morre com Jesus, ou morre sem Deus, ou morre sem Jesus, vai ser ressuscitado. Por isso que Paulo está explicando aqui: se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Então nós também não seremos ressuscitados, e nem os de outrora que partiram com Deus também não serão ressuscitados. Então quem morre vai ser ressuscitado. Existe 2 ressurreições. Quantas ressurreições? 2. A primeira ressurreição, ela se dá, evangelista Lucivan, poeta e repentista Levi, ouvintes, simpatizantes da nossa fé, irmãos, ela se dá em umas 6 etapas. Porque quem ressuscitou não morre mais. Por isso que há uma diferença de quem morreu e reviveu para quem ressuscitou. Quem ressuscitou até agora, nós acabamos de ler, só foi Jesus. Ele é a primícia dos mortos. E quem morrer, tem 2 ressurreições, e elas são diferentes. Eu pregando até aqui, você me compreendendo, isso vai ficar gravado nos porões do seu coração. Então é a morte. Não tem jeito nem para a morte. Tem sim, Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. Aleluia. Pois bem, então a primeira ressurreição
é para os que morreram em Cristo Jesus. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. A primeira ressurreição é para os que morreram com Jesus, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, se prostrou, adorou, reverenciou, servindo só a Ele. E o que é se converter? É o contrário de tudo. Se converter a Jesus é o contrário de tudo. Foi citado aqui, pastor Amorim citou, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. E assim, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que se fez tudo novo. Então a primeira coisa da conversão é a renúncia. A primeira coisa da ressurreição, da conversão, é a renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Eu não renuncio da noite para o dia. Isso é progressivo. Cada vez mais o tempo vai passando, eu vou renunciando. Ninguém renuncia nada da noite para o dia. Quem muda o homem não é o homem. Quem muda o homem não é o homem. Quem muda o homem, quem muda a mulher é o Espírito Santo. E se ele deixar o Espírito Santo trabalhar, porque quem convence o homem do arrependimento e do pecado só é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode ser sim resistido. É como a graça, que ela pode ser resistida. A pessoa não querer, não aceitar de maneira alguma. Então essa aqui é a morte, palavra que significa separação. Então perceba que ele está lá no Hades e ele se lembra daqui. Eles mandam alguém ir até com eles, para eles não fazer o que eu fiz lá e não vim para esse lugar de tormentos e de chamas. Esse é o evangelho, essa é a pregação da palavra. Então a primeira ressurreição para os que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar com corpo incorruptível, não corruptível, mas um corpo incorruptível de incorruptibilidade. É um corpo que não envelhece mais e é um corpo que não adoece. Essa ressurreição é a glorificação dos seres humanos do jeito que Cristo foi ressuscitado. Agora, a segunda ressurreição, ela é complicada, ela é para condenação. Ela acontecerá depois do milênio, depois do julgamento final, que é o trono branco. Essa segunda ressurreição, ela é para os que não partiu com Deus, que não partiu com Jesus. Então todos que vai morrer, vai ressuscitar. Para a ressurreição da vida. Daniel vai falar isso no capítulo 12, no versículo 2 e 3 do seu livro. Duas ressurreições. Uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para o horror e vergonha eterna. Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus vai dizer a mesma coisa. Então é dessa maneira e é desta forma. Paulo aqui citando em Corinto, ele vai dizer que no versículo 54, 55, Paulo vai dizer desse jeito: tragada foi a morte na vitória. Foi aonde a morte foi tragada? No sacrifício expiatório, do sacrifício vigário de Cristo na cruz. Quando Jesus lá em cima, ele disse: está tudo consumado. Palavra grega tetelestai. Jesus ali, ele deu brado. Ele disse: Pai, o meu espírito eu te entrego. Então Jesus venceu a morte. Quem está com Jesus pode até morrer, mas vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Esse versículo é citado nas cerimônias fúnebres, colocado em mensagens, em cartaz. A gente vê João 11 e 25 está escrito: desse aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Se entes queridos seus partiu com Jesus, se prepare, você vai se encontrar com ele na primeira ressurreição, no arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então isso é a morte. Veio através do pecado.
pecado fez tudo isso. A morte passou a existir. Então, quem decide com vida sou eu e você. É nós que decidimos, é nós que escolhemos vida ou morte, salvação ou condenação, uma vida de fé ou uma vida de incredulidade, os céus ou inferno. Nós quem escolhemos, e tem que ser com vida. Partiu-se, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, ou se amanhã nós vamos manter vivo, ninguém sabe. Então aí onde está o perigo. Por isso que eu tenho que estar com Jesus, eu tenho que aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu deixo essa mensagem para a sua meditação. Estou no culto evangelístico, então estou evangelizando em nome de Jesus. Então ajeite para a morte, é Jesus. Partiu com Deus, vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Partiu com Jesus, vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Partiu sem Deus, partiu sem Jesus, é a segunda ressurreição. E essa, infelizmente, é para condenação, é julgamento. Essa é terrível. Então você que está ouvindo a palavra foi pregada. Quem creu na nossa pregação? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então o crente não é para ter medo da morte. O crente é um terrorista da morte. Eu estava na minha casa para me encerrar uns dias aí. Eu reuni Leidiana, missionário Leidiana, Samuel Josias, Israel, e disse a eles falando sobre a morte. Eu digo, ninguém sabe qual é de nós 4 que vai partir. Se é eu que vou partir primeiro, ou se é Samuel, se é Esdras, ou se é Leidiana. Ninguém sabe quem vai partir primeiro. Por isso nós temos que estar com Jesus. Esse é o consolo, em nome de Jesus. Eu vou até usar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros